Olá, pessoal. Então, eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre repetição inaciana, que é uma modalidade criada, né, desenvolvida por Santo Inácio, mas uma coisa que já foi muito bem vivida dentro da nossa sociedade em geral, né? É importante que a gente perceba que há momentos em que as orações precisam ser mais aprofundadas, né? E que há orações que são tão legais e tão gostosas que a gente gosta de voltar para elas, né? Que são esses momentos especiais, né? Nos exercícios você tem isso como método, então normalmente no sábado, aos sábados você tem a repetição de alguma oração que foi feita durante a semana. Então eu vou pegar aqui um texto que foi tirado de um site chamado Espiritualidade Itaici, uma página da internet, e a gente vai aprofundar um pouco e vai conversando sobre isso através dos slides, tá bom? A oração de repetição inaciana. A repetição não está dirigida somente para exercitar a memória, mas, sobretudo, para apreciar, escutar e saborear as ressonâncias verdadeiramente significativas que a experiência desperta em cada um de nós. É interessante perceber isso, né? Ressonâncias verdadeiramente significativas, né? Muitas pessoas costumam fazer esse tipo de oração. Às vezes a gente para num versículo, né, e fica aquele versículo fica ressoando na cabeça da gente. Então, a oração de repetição muitas vezes vai fazer a gente desfrutar mais um pouco desse momento. Durante a repetição, o exercitante procura encontrar as relações do tema da oração com tudo que lhe diz respeito, né? Então, a gente precisa sempre não falar assim, oh, que lindo, tal coisa. Não. Peraí, mas o que tem isso a ver comigo? Né? E aí ele dá uma lista de coisas, né? A relação que aquela oração tem consigo, com sua história, com seu futuro, com seus projetos, com outras realidades que estão à sua volta, com a pessoa, né? E o projeto de Cristo, né? O que tem isso a ver com a minha imagem, com aquilo que eu consigo intuir da pessoa e do projeto de Cristo, né? Com os problemas que existem e para cuja solução ele foi chamado e pela qual é, ao menos, corresponsável, né? O exercitante, ele tem um mundo que está à volta dele, né? Vamos pegar o exemplo do Papa Francisco. Não basta ele, com as ideias dele, querer mudar o mundo, né? Não basta ele, com a imagem que ele tem de pessoa e de projeto de Cristo. Não, ele tem que caminhar com a comunidade. Mas ele tem que ter clareza naquilo que é a função dele, né? O que é que ele está fazendo? Qual é o objetivo que ele tem para caminhar com a gente, né? Então, nós todos temos assim, claro, nem todos nós somos Papa Francisco e temos tantos desafios. No entanto, cada um de nós tem a sua medida, a sua família, seus projetos, né? E as coisas que têm interesse, né? De, de mexer, de mudar, e aquela palavra mágica da espiritualidade naciana, discernir. A repetição é um buscar de novo, uma busca daquilo que possa ter ficado escondido, ignorado, ou que não foi devidamente saboreado pelo pouco tempo ou atenção disponível na primeira oração realizada. Né? Isso acontece bastante. Às vezes a gente fica tão encantado com um determinado versículo que outras coisas que também são legais ficam para trás, né?
Eu destaco, por exemplo, quando eu rezei o Salmo 8, eu fiquei tão encantado com aquele versículo que fala que é Senhor o ser humano, para tanto cuidado merecer, que outras coisas foram deixadas para trás. E numa oração de repetição, eu pude perceber que também há outros aspectos da criação que são louvados ali e que são muito legais e muito profundos e que me levaram a novas perspectivas do mesmo texto da oração. A repetição pretende completar, enraizar a experiência, solidificá-la, purificá-la. A repetição ajuda a aprofundar o que foi vivenciado, a fundamentá-lo com argumentos sólidos, montados nesse processo de decantação e de reconsideração. Então, é interessante essa imagem da decantação, né? Aquele momento em que eu espero a poeira, espero que os sólidos abaixem para poder purificar, né? Para poder compreender melhor o que eu estou vendo ali. E a gente precisa se dar esse tempo, e a oração de repetição muitas vezes vai nos dar isso, né? Até porque a gente não chega com tanta ansiedade em cima disso, né? A repetição põe um freio diante do obsessivo comportamento do consumismo moderno, né? Então, essa vontade de saber, de ter novos conhecimentos, de rezar novos textos, de conhecer toda a Bíblia e tudo isso, né, entra dentro de uma perspectiva de consumismo, né, e não de realmente aprofundar, né? Eu lembro do padre Ramon, que uma vez contou uma história que ele estava fazendo um retiro e o padre falou para ele: olha, você vai ficar com esse versículo aqui hoje. Aí ele falou: e os outros tempos de oração? Não, você vai ficar os 4 tempos de oração do dia, as 4 horas de oração do dia, você vai fazer com o mesmo versículo. E aí ele falou, né, aquele jeito do padre Ramon, né, que ia deixar ele a pão e água. Então, ele falou: bom, então vamos fazer o seguinte. Ele foi rezar, né, e no dia seguinte o padre deu um texto completo para ele, assim, com muitos versículos, e ele falou: olha, você pode me dar um versículo só de novo? Né? Então é importante que a gente perceba que esse aprofundamento, na verdade, quando a gente se distrai do tanto de possibilidades e a gente se aprofunda naquela pequena coisa, né, existe um universo que se abre a partir das pequeninas portas, né? A gente não pode esquecer que o nosso universo nasceu de um pequeno ponto, né, há 14 bilhões de anos atrás. E abre caminhos para humanizar e enriquecer com qualidade as vivências pessoais de tudo que nos rodeia, né? Então, existe uma coisa que ele fala que é muito interessante: humanizar e enriquecer com qualidade, né? A gente começa a ver, a perceber que essa experiência de aprofundamento e de repetição vai nos fazer também que as nossas vivências pessoais sejam mais enriquecidas, no sentido de que eu não preciso conhecer muitas pessoas, né? Mas eu quero conhecê-las com mais profundidade, né? Eu não preciso ter 550 mil amigos no Facebook, né? Mas eu quero ter 30 amigos que sejam de verdade, ou talvez que eu tenha só mais um, mas aquela pessoa é profundamente próxima a mim, né? E ela permite que eu seja eu e que ela seja ela. A repetição é um elemento muito importante na pedagogia dos exercícios, pois permite pouco a pouco discernir a vontade de Deus com liberdade e desembaraço, né? E aí ele vai falar uma coisa muito interessante. Voltamos aos momentos em que Deus, pelo gosto espiritual, começou a indicar-nos sua vontade, mas também aos momentos de secura, tentação, repulsa, que talvez tenham nos impedido de encontrá-lo. Então, existem esses 2 momentos em que Deus nos deu muito gosto espiritual,
orações que foram muito legais, né? Que você jamais se esquecerá, porque aquele momento marcou a sua vida, né? Dou destaque a uma vez, por exemplo, que eu estava numa missa e eu estava ali por perto, não estava nem ao lado do padre, não era nenhum tipo de acólito, nada. E o padre me chamou e pediu que eu erguesse a, a, o cálice, enquanto se falava por Cristo, com Cristo, em Cristo, né? Aquilo foi uma experiência muito forte. Então, eu até hoje me lembro, né? E até hoje eu volto, né? E existem outros momentos também que são muito difíceis, momentos em que a gente sente que não vale a pena, né? A gente acha que não é possível que Deus esteja me pedindo isso, né? E em momentos em que a gente está tão centrado nos nossos próprios problemas que eu não consigo encontrar Deus. Então, nesse momento, então preciso. E é sempre bom que eu possa ter a possibilidade de repetir, para que a partir dessa repetição eu consiga reencontrar um caminho de encontro, um caminho de humanização que pode me ajudar a seguir em frente, né? E por fim, falar um pouco da nossa experiência de repetição, né? E na nossa experiência agora, por exemplo, a gente vai estar agora começando o retiro quaresmal, né? E a gente vê quantas vezes a gente já não pensou nessa cena, quantas pessoas não têm essa cena em casa, né? E o quanto há nessa cena dizendo sobre a nossa vida, sobre o nosso passado, né? Desse Cristo que parte o pão, que é Ele, e que oferece o vinho, que é o sangue dele, para que a nossa vida seja salva, né? E o quanto há de nós, desse Judas que sai com suas pequeninas conquistas, achando que comprou o mundo, né? Ou que a humanidade está salva porque agora eu tenho dinheiro para fazer aquilo que a minha ONG precisa fazer, né? Mas o mais importante é ser como João, deitar o rosto, né? Ficar nessa atitude amorosa com Jesus, né? Contando com Ele, fazendo com Ele aquilo que a gente mais quer, que é ter um apoio, ter uma amizade, ter uma confiança, né? Então, a oração de repetição é isso. Não é relembrar, não é refazer, mas é partir para um ponto a partir do ponto em que se parou, né? Eu espero que vocês tenham achado interessante, né? E para mim é muito importante que a gente consiga perceber, né, essa experiência da oração de repetição como algo realmente, né, vibrante, legal, interessante. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que a gente possa, em outros momentos, poder conversar, partilhar e conviver dentro do nosso núcleo.